As mulheres são mais modistas que os homens ou tendem a ser mais modistas do que eles? Muitas pessoas dizem que sim, e é um fato, as mulheres são mais modistas que os homens. Isso não quer dizer que os homens não sejam, mas as mulheres são mais influenciáveis. São influenciáveis de forma mais fácil. E isso porque as mulheres dispõem de uma sensibilidade maior que os homens. Na verdade, as mulheres têm uma capacidade de captar as coisas, as situações, as irradiações, de ter intuições, sacadas, que os homens não têm. Mas a maioria esmagadora das mulheres, seguindo exemplos errados por causa do cultivo unilateral do raciocínio, a maioria esmagadora das mulheres torceu isso, acabou esmagando, sufocando esta sensibilidade maior do que os homens têm. E por isso a maioria das mulheres descambou para um outro lado, deixando-se arrastar pelos modismos, pelas falsas sensações, as tentações, as propostas indecentes. As mulheres que deveriam ser as sacerdotisas da pureza tornaram-se meras criaturas facilmente influenciáveis, facilmente conduzidas pelo mundo da moda, ideologias, tendências. Tudo isso desviou a mulher do caminho. Não que o homem não esteja desviado do seu caminho. Por favor, não estou aqui afirmando que um sexo seja melhor do que o outro, mas é fato que a mulher dispõe de uma sensibilidade maior, porque ela tem um contato maior com o enteal. A mulher, na verdade, tem uma ligação com o enteal acima do plano de onde os espíritos humanos terrenos partiram para o seu desenvolvimento aqui na Terra. Quem quiser compreender isso melhor precisa ler a obra Na Luz da Verdade de Abdrushim. Mas não é à toa que na Bíblia está escrito que o ser humano foi, Adão, ou seja, que o homem foi criado primeiro que a mulher. O que significa isso? Que a masculinidade, ela se separou primeiro das irradiações femininas nesta cisão. Por quê? Porque a energia masculina ela é mais pesada e a energia feminina ela é mais leve, ela é mais sutil. E por isso a mulher tem uma inteligência emocional maior e melhor que o homem, uma capacidade intuitiva. Algo que a maioria das mulheres literalmente sufocou, seguindo tendências erradas, brincando com falsos sentimentos ou com os sentimentalismos enganadores. As mulheres saíram do caminho por causa de toda esta brincadeira sentimental. E por isso deixaram de ser as sacerdotisas da pureza, porque uma mulher, quando não se deixa influenciar pela moda, pelas ideologias, por todas essas deturpações existenciais, ela se torna uma criatura focada que capta irradiações boas, excelentes, que o homem não consegue captar. E o homem, para se desenvolver, precisa que a mulher capte essas irradiações, as transforme aqui na matéria grosseira mais densa, para que depois o homem possa pegar a parte que lhe cabe neste processo de captação de energias, de irradiações. O homem, como é mais grosseiro, não tem esta sensibilidade. O homem é mais voltado para questões mais grosseiras, enquanto que a mulher, sendo mais sutil, ela é mais passiva para as irradiações espirituais.
Quando falo passiva, não me refiro a mulheres submissas, mas mulheres passivas no sentido de que têm uma abertura para as irradiações espirituais que os homens não têm na mesma intensidade. E os homens precisam dessa sintonização adequada e correta das mulheres para que possam se desenvolver espiritualmente. Mas hoje, as mulheres encontram-se, em sua maioria esmagadora, embrutecidas espiritualmente. Não querem viver nesta passividade para com as irradiações espirituais. A maioria esmagadora das mulheres não quer ser sacerdotisas da pureza. As mulheres querem cair na pancadaria do mercado de trabalho nos dias atuais, fazendo coisas inúteis da mesma forma como os homens fazem. Não estou aqui dizendo para que as mulheres sejam submissas aos homens, por favor, não é nada disso. Na verdade, tanto homens como mulheres hoje não atuam em harmonia no mercado de trabalho da forma como as coisas estão constituídas. A maneira como o mercado de trabalho se constituiu nas últimas décadas embruteceu tanto homens como mulheres. A luta pela sobrevivência tornou-se uma coisa voraz. O trabalho que deveria ser o emprego, que deveria ser uma possibilidade, um instrumento para o desenvolvimento espiritual, tornou-se algo mortificante, mortificador da vida interior. E nisso as mulheres estão se masculinizando. Em vez de captarem irradiações e energias mais sutis, como sacerdotisas da pureza, estão se masculinizando cada vez mais, embrutecendo a sua natureza captadora de irradiações espirituais. Assim as mulheres se fecham cada vez mais, tornando-se ativas na vida profissional, ativas no dia a dia, mas já sem a capacidade passiva de captação de energias espirituais, de irradiações adequadas. A mulher fechou-se da mesma forma como o homem está fechado. Mas o homem, por natureza, ele é um pouco mais fechado para as irradiações espirituais, fechado, né, porque é mais grosseiro, e precisa justamente da mulher como uma receptora e uma mediadora para que depois possa tomar a sua parcela, a sua parte neste caldo de energias. E para que possa ocorrer esse trabalho harmônico entre mulheres e homens, não precisam nem se conhecer, não precisam se casar, não precisam conviver propriamente aqui num conjunto físico visível. Basta a mulher estar aqui encarnada na matéria grosseira densa, captando essas irradiações, que isso já ajuda o homem. O homem depois acaba naturalmente captando a sua parte neste processo. E a maioria das mulheres hoje não quer isso porque optou por uma vida ativa no mercado de trabalho, no dia a dia, na pancadaria, nessas disputas frenéticas onde ambos os sexos se brutalizam cada vez mais, tanto a mulher como o homem. Porque hoje o trabalho, em sua maior parte, ele serve apenas para alimentar, sustentar e fomentar e financiar baboseiras, inutilidades. E as mulheres, como distorceram essa sensibilidade, ela foi conduzida para um lado errado. Em vez das mulheres hoje captarem essas irradiações espirituais, se tornaram cegas seguidoras do mundo da moda, dos modismos, destas tendências indecentes. A mulher de sacerdotisa da pureza se transformou numa escrava do mundo da moda, por causa do cultivo unilateral do raciocínio. Com isso, o seu espírito enrijeceu.
e a maioria esmagadora das mulheres não capta mais essas irradiações espirituais. E confunde essa capacidade de captação com a sensualidade, com toda essa indecência do mundo da moda, com essas sensações equivocadas e erradas que a moda faz surgir nas mulheres, através do uso e do abuso que fazem dos produtos da moda. Como as mulheres se fecharam espiritualmente, como atrofiaram espiritualmente, da mesma forma como os homens, da mesma forma como os homens buscam erroneamente um preenchimento, uma complementação, uma satisfação através dos produtos da moda, através dos modismos, sendo que a mulher deveria sentir a satisfação, o preenchimento, a felicidade, a alegria, por meio da captação das irradiações espirituais, se preenchendo verdadeiramente, tornando-se uma bateria carregada, para depois ofertar ao homem essas irradiações captadas corretamente, que neste processo de captação são transformadas, permitindo que o homem possa pegar a sua parcela. Este trabalho de sacerdotisa da pureza, este trabalho de mediadora, este trabalho de ponte entre a humanidade e irradiações mais elevadas, todo esse trabalho, toda essa ligação, toda essa conexão, tudo isso foi interrompido por esta mulher vaidosa, moderna, modernista, que segue tendências, que segue modismos e que por causa disso deturpou, envenenou e distorceu completamente a sua função. Então não é apenas a mulher que segue modismos, por favor, o homem também segue. Mas a mulher, como tem uma sensibilidade maior, infelizmente acabou naufragando no mundo da moda, nestes modismos. A mulher é mais facilmente influenciável do que o homem porque é mais sensível e compreendeu de forma errada esta sensibilidade, não compreendeu essa sensibilidade por causa do cultivo unilateral do raciocínio. As mulheres hoje, em sua maioria esmagadora, jazem na vala comum da mediocridade, da mesma forma como os homens. Mas as mulheres, mais do que os homens, poderiam elevar a humanidade em questão de pouco tempo. Se as mulheres hoje despertassem espiritualmente, se elas acordassem captando irradiações melhores, a parcela masculina da humanidade em questão de pouco tempo também mudaria. Porque a capacidade de influência que a mulher tem sobre o homem é maior do que a influência que o homem tem sobre a mulher. A mulher influencia mais o homem do que o homem a mulher. Isso é fato, a mulher é mais forte nesse sentido. Porque o que é a força no sentido espiritual? É a sensibilidade. E o que é a sensibilidade? É a capacidade de captar as irradiações espirituais, o alimento espiritual. Nem só de pão vive o homem, como já disse Cristo 2000 anos, mas da palavra que provém da boca de Deus. O que é isso? As irradiações espirituais. A mulher capta isso melhor que o homem, quando saudável, é fato, quando desperta, quando conectada, quando vibrando corretamente. Então este é o trabalho que cabe às mulheres, mas se perderam nos modismos, no mundo da moda, com toda a sua indecência, a sua efervescência hemorrágica, onde a feminilidade joga o seu sangue fora, ou seja, suas irradiações, suas energias, a sua vibração. A vibração feminina foi focada, foi configurada, foi sintonizada numa frequência inadequada, da mesma forma como a masculinidade também o fez. Ambos os sexos
estão desviados e transviados. Mas cabe justamente à feminilidade reerguer a cabeça, porque tem uma capacidade de captação maior de irradiações espirituais do que a masculinidade. Isso é fato. As mulheres têm uma sensibilidade espiritual maior, sensibilidade esta que foi pervertida, que foi desviada, fazendo com que a feminilidade afundasse nas indecências do mundo da moda há séculos e nos dias atuais de forma cada vez pior. Certo, gente? Muito obrigado pela atenção, um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!